vamos estar aqui 45 minutos, aproveitar da melhor forma este gigante do LinkedIn, que é o Pedro Caramés. E, Pedro, vamos já à primeira questão. Eu depois deixo os agradecimentos, deixo os agradecimentos para o fim. Tu estás sempre com esse sorriso, já está à vontade de começar logo a trabalhar, sempre essa pica toda, boa. Pedro, globalmente, no LinkedIn, assim de uma forma breve, o que é que está a acontecer de novo neste momento que possas partilhar aqui connosco? Ora bem, boa tarde a todos. Primeiro, palavras enérgicas aqui para a Go, também para a GoWeb, pelo convite que me fizeram. São essas primeiras as palavras. Relativamente a novidades LinkedIn, a plataforma anunciou muito recentemente o seu habitante 709 milhões. Estranhamente não quiseram comemorar os 700 milhões, não sei porquê. Neste momento dessa novidade e desse número gigante, 3 milhões e meio, mais coisa menos coisa, serão portugueses. Novidades que temos aqui de facto nestes últimos tempos. Bom, em junho deste ano, o LinkedIn conheceu o seu novo CEO, o Ryan Roslansky, acabou por subir ao cargo de CEO, ele vinha de Head of Product, e substituiu o grande e famosíssimo Jeff Weiner, que de alguma forma acabou por passar agora a uma figura praticamente distante, não é? Mas alguém que foi de facto muito importante também e que teve num dos grandes negócios do mundo LinkedIn, que foi a aquisição do LinkedIn pela Microsoft, que teve dedo também do Sr. Jeff Weiner. Novidades, bom, as menos agradáveis. Há cerca de mês e meio o LinkedIn, por conta de uma baixa significativa daquilo que são os números relacionados com a empregabilidade, despediu cerca de 1000 pessoas no mundo inteiro. Portanto, foi a primeira ato público do Sr. Ryan Roslansky e logo numa coisa que nunca tinha acontecido, um despedimento coletivo em massa de tanta gente à escala global. Isto, estamos a falar aqui deste foro aqui de novidades. Ainda relativamente a novidades, o último quarter, portanto, os últimos resultados partilhados pela Microsoft do último quarter dão um aumento de cerca de 30% de acessos à plataforma por parte dos utilizadores. Portanto, houve um crescendo em período de pandemia da utilização da rede. Embora, como eu te falei também, aqui, Sérgio, uma revisão em baixa das atividades do recrutamento, que tem estado aqui um bocadinho menos fortes, não é? Ou há menos empresas a recrutar. Relativamente a novidades de funcionalidades, o LinkedIn trouxe novidades, neste caso aqui em toda a linha, ou seja, nas licenças premium do LinkedIn, estamos a falar das contas que o LinkedIn tem para utilizadores, neste caso o Sales Navigator e o Recruiter, que são os seus, digamos, aqui os seus símbolos máximos das contas premium. O Recruiter recebeu, digamos, um upgrade relativamente ao seu interface e o Navigator teve também aqui algumas mexidas, mas não tão significativas como, de alguma forma, as operadas pelas opções do Recruiter. Tivemos também, relativamente a estas opções, ao nível dos anúncios, o LinkedIn anunciou este ano uma novidade, que foram os Conversational Ads. Uma espécie de, Sérgio, de bots, ou seja, onde tu interages portanto, ou seja, onde tu recrias uma mensagem, por exemplo, que envias a um destinatário, escolhido por ti, portanto, neste caso não escolhes a Ana, não escolhes o João, escolhes um destinatário que seja, sei lá, CEO, que esteja em Londres e que esteja do setor real estate, e ele vai de alguma forma recriar aqui nas mensagens, portanto um anúncio que vem sobre a forma de uma mensagem e onde o utilizador vai respondendo a perguntas e ele vai, de certa forma, fazendo aqui um modelo de conversação, parecendo que estamos a fazer uma conversação em tempo real com um outro utilizador. Portanto, são os chamados, a denominação é Conversational Ads. Ao nível das páginas das empresas,
o LinkedIn trouxe aqui algumas alterações. A primeira apareceu logo muito no início do ano, com a possibilidade de a Muriel poder convidar pessoas para seguir as páginas da empresa. Não é? Portanto, o convite para. Depois, o LinkedIn, ao longo deste ano de 2020, digamos, esvaziou uma ferramenta que era pouco conhecida, chamada de LinkedIn Elevate, uma ferramenta mais virada para pessoas para colaboradores de uma empresa. Especificamente, era um produto para empresas grandes. Portanto, o que é que este Elevate permitia? Permitia que, por exemplo, o Carlos Almeida, se estivesse a fazer uma publicação na sua página da empresa, ele pudesse comunicar e informar os seus colaboradores imediatamente. Portanto, isso foi esvaziado para a página da empresa atual, incluindo agora a possibilidade de, diariamente, notificarmos a nossa rede de colaboradores uma vez por dia com o conteúdo que está na página da empresa. Portanto, isto é também uma novidade de 2020 relativamente às páginas das empresas. A semana passada, o LinkedIn anunciou também a chegada de um novo separador às páginas das empresas. Chama-se o separador My Company. Este separador irá incluir informações para comunicação interna. Exemplo, a Ana Lima vai abrir a página e ele vai mostrar os novos colaboradores da empresa que chegaram, os novos conteúdos, os conteúdos que estão a ser mais partilhados, entre outras áreas afins. Mais uma vez, terá um maior impacto, Sérgio, em empresas de maior dimensão, maior número de colaboradores. Neste momento ainda, relativamente às páginas das empresas, surgiu também a novidade da criação dos eventos, uma opção que já estava há uns anos, foi descontinuada, o ano passado voltaram a anunciá-la e agora é já também possível a criação de um evento dentro da página da empresa, permitindo, por exemplo, que a Marta Castro possa lançar o evento e eu, na página da empresa, no LinkedIn, da página da empresa da Marta ou do Marco, poder encontrar e ver, portanto, os eventos anteriores ou antigos que a empresa organizou e os eventos futuros. Não é? Portanto, Sérgio, um novo separador também nas páginas das empresas de eventos. Também este ano, Sérgio, outras duas grandes novidades para a área aqui dos utilizadores, esteve a ver com três novas peças de conteúdo. Uma delas, um formato também já muito, portanto, extinto, mas que os utilizadores rapidamente ficaram novamente fãs, as sondagens, portanto, a possibilidade dos utilizadores e das empresas poderem promover sondagens no LinkedIn, sondagens que têm sido muito populares e que, de certa forma, têm introduzido maior participação por parte dos utilizadores, que, para saber os resultados da sondagem, têm que responder à sondagem. Outra segunda opção que também estamos ainda em Portugal a aguardar com serenidade, a chegada das Stories. As Stories foram anunciadas no final de 2019, no final de 2018, melhor dizendo. Fizeram-se aqui alguns broás sobre isto. O LinkedIn, no ano passado, anunciou os primeiros testes no Brasil. Neste momento, os testes estão Brasil, Dubai, ou Emirados Árabes Unidos, Austrália e França. São os 4 países que estão com as Stories. Estamos todos a aguardar que elas cheguem aqui a Portugal e que a gente possa utilizar. Para alguns, certamente, o formato Story é um formato que poderá não ser aqui muito do agrado da maioria dos profissionais. No entanto, dados os resultados que têm tido aqui, pronto, e se calhar o Brasil, sendo aqui um país onde a malta é muito ativa nestas vertentes, pronto, vão aparecer aqui, vamos esperar também, até porque isso poderá derivar aqui um modelo de participação e de conteúdos menos profissionais, mas assim vejamos. Outro fenómeno também tem a ver com os eventos, os lives do LinkedIn, os diretos. Neste momento, infelizmente, estes meninos continuam aqui de uma forma super lenta a introduzir estas componentes, ou seja, só para responder aqui ao Carlos, sim, as sondagens são para páginas de empresas e também para pessoas, Carlos. Portanto, tu podes, quando clicas na opção de criar um post, terás um menu mais abaixo, onde tens lá a possibilidade então de criar a sondagem.
está bem? Portanto, podes ter, independentemente do teu tipo de conta. Estava eu a dizer que, nesse contexto, os lives, dizia eu, os diretos, foi algo que foi anunciado, talvez, a meados do ano passado, e, Sérgio, isto nunca mais chegam os lives ao pessoal, não é? Eu acho que, neste contexto em particular, esta malta julga que, de repente, o LinkedIn, ao disponibilizar lives, toda a gente ia fazer lives assim à bruta, não é? E eu pessoalmente acho que não, quer dizer, isto não iria constituir. Agora, andamos aqui, aliás, eu tive o live se calhar há menos de um mês, tive esse 9 ou 10 meses depois de ter pedido live, portanto, estás a ver o tempo que durou. Portanto, os lives podem ser pedidos por pessoas e por páginas, ok? Portanto, podem ser os dois. Portanto, Sérgio, fiz aqui um melt de todas as novidades aqui do LinkedIn, a todos os níveis, vá. Bem, um que eu retive, ou melhor, retive na parte que apontei todos, mas um que eu retive e que acho que era importante passar aqui para a audiência é que um aumento de 30% de acessos quer dizer que nós, se calhar, deveríamos estar atentos ao LinkedIn e estar atentos e começar a comunicar de uma forma mais estruturada para uma rede que está a crescer. Portanto, tipicamente todas estão a crescer, mas 30% é um número muito, muito significativo. Na realidade não é uma coisa que apareceu agora, é uma rede que já tem uma história... Já tem 17 anos. Já tem 17 anos e 4 meses. 17 anos e 4 meses. É o teu menino, não é? Portanto, tu sabes a idade, exatamente. Não é? Claro. Está quase. No próximo ano fazemos aqui uma festa aos 18 anos. Muito bem. Muito bem. Portanto, retive aqui uma série de pontos, as histórias, os lives, as sondagens, portanto, aqui uma série de coisas muito interessantes. Dentro dos acessos e neste número dos 30%, acho que é um bom conector para a próxima questão, que é algo que todos nós sabemos que temos que fazer, que são os conteúdos orgânicos, que temos que trabalhar e que temos que ir comunicando para aparecer, não é? Temos que aparecer com conteúdos, e a questão que coloco a seguir é, portanto, como é que nós podemos organizar melhor os nossos conteúdos e preocupações é que devemos ter para produzir conteúdos para LinkedIn? Se devemos fazer só o post, se é o artigo, se é o vídeo... Olha, neste momento o LinkedIn não tem estado a dar, do ponto de vista dos conteúdos e relativamente, tu falaste aqui relativamente aos formatos, não é? Portanto, nós hoje temos dois claros conceitos relativamente aqui à questão dos conteúdos, não é? Que é, se há gente que pensa primeiro no formato e só depois pensa sobre o que é que vai fazer, não é? Portanto, o processo, na minha opinião, deve ser um bocadinho ao contrário, ou seja, hoje olhamos primeiro de alguma maneira para aquilo que são os temas dominantes e os temas que parece-nos a nós serem do interesse da nossa audiência, e só depois é que avaliamos se, até porque hoje eu posso, o Carlos hoje, o João Valente hoje pode propor no LinkedIn o mesmo teor, o mesmo conteúdo em formatos completamente distintos, não é? Ou seja, eu posso hoje... por exemplo, ok, hoje quero entregar 4 ou 5 dicas para fazer eventos em direto. Posso fazê-lo fazendo um vídeo, não é? Posso fazer uma infografia, posso fazer um texto, posso fazer uma imagem, posso fazer uma sondagem. Portanto, eu posso ter aqui, na verdade, Ana, 500.001 formas de, digamos, outputs para fazeres isto. Isto, obviamente, que aqui, claro, também temos que avaliar que, em alguns dos casos, tu tens formatos que são mais difíceis de fazer, melhor, exigem uma produção maior, sei lá, tens que ter aqui, se for um vídeo, a questão da iluminação, tens que ter a questão do som, tens que ter uma série de fatores. Enquanto, por exemplo, nas situações em que vais fazer uma imagem, se calhar não precisas ter esses recursos, mas também precisas de minimamente, do ponto de vista de design, embora o Canva, o Crelo sejam ferramentas gratuitas que ajudam as pessoas a constituir isso, mas eu diria que, Sérgio, tens que primeiramente fazer um bocadinho a introspeção de perceberes, ok, para que audiências é que eu quero falar? E dentro destas audiências, sendo tu hoje alguém que, por exemplo, é um empreendedor, sendo alguém que é hoje um empresário e que tenha um determinado tipo de clientela, não é? Seja hoje alguém que, mesmo enquanto empresário, quer de alguma maneira chegar às pessoas com um conteúdo mais centrado em si próprio, procurando desenvolver a sua própria marca pessoal, não é?
seja hoje alguém em transição de carreira que quer hoje agitar águas para o seu moinho, não é? Portanto, no fundo, tentando aqui um maior posicionamento também dentro desse contexto, seja um recrutador. Portanto, há aqui uma série de elementos em análise. Sérgio, também é importante dizer que hoje, e é um dos receios habituais das pessoas, mas Pedro, mas eu não sei o que é dizer, Pedro, mas eu não sou nenhum especialista do tema em questão. Portanto, há algumas pessoas que têm aqui, e é importante dizer-te, Sérgio, que no LinkedIn, e se quiseres aqui é um número que fica para ti e para todos, para que vocês tenham mais ou menos ideia. Portanto, eu falei há pouco, seremos aqui 3 milhões a 3 milhões e meio, e vou-vos dizer já muito rapidamente quantas pessoas, portanto, destes 3 milhões e meio, coloquem aí no chat quantas pessoas é que terão publicado conteúdos nos últimos 30 dias em Portugal. Coloquem lá. Portanto, destes 3 milhões e meio, quantas terão sido as pessoas que escreveram uma peça de conteúdo? Portanto, publicaram. Não foi comentar, foi escreveram alguma coisa. Vamos lá ver aqui. O João Valente. Ana Lima, 300 mil, correto? 300 mil é o que estás a dizer, certo? Não, só 300. Só 300. Pronto. Olha que somos 3 milhões e meio. Vê lá. Ora bem. No milhão. Mas 3 milhões é um número mundial? Não, 3 milhões e meio é a população de inscritos portuguesa. Portugueses? Pronto. Sim. Portanto, okay. A nível mundial... 3 milhões e meio de portugueses. 3 milhões e meio de portugueses. Okay. Ora bem, publicar conteúdos no LinkedIn, portanto, portugueses publicaram conteúdos no LinkedIn nos últimos 30 dias, 86 mil pessoas. Ok? Portanto, isto dá qualquer coisa como 86 mil a dividir por 3 milhões e meio, dá 2,5%. É verdade. 2,5%, Sérgio, publicaram conteúdos. Agora imagina, 2,5% publicaram conteúdos. Já não vamos falar, e dentro destes conteúdos, a grande maioria, partilhas de conteúdos, links externos de outras fontes. Deste número de 86 mil, se calhar uma micro-percentagem publica conteúdo próprio. E dessa percentagem, uma outra micro publica conteúdos em vídeo e dessa ainda muito poucos publicam em lives, não é? Portanto, isto para aquele documentário há pouco dos diretos, não é? Portanto, Ana Lima, 2,5% dos portugueses publicaram um conteúdo nos últimos 30 dias. Ou seja, embora, Ana, tu vejas, por exemplo, ou o João, vocês vejam muito conteúdo na rede, no feed, não é? Este conteúdo é feito por uma pequeniníssima parcela da vossa rede. Pronto. De modo que, Sérgio, há aqui um potencial imenso nesta componente, não é? Muito motivada exatamente por isto que acabamos de falar. Temos aqui um contexto um espaço muito grande para essas áreas. Relativamente então a esta análise que há pouco falava, de pensarmos a quem é que estamos, quem é que queremos chegar, não é? Devemos concentrar, obviamente, aqui os nossos esforços, não querendo hoje falar um bocadinho de tudo, não é? Mas se calhar, pronto, se calhar o Pedro Caramês é um bocadinho assim muito, só falo de LinkedIn, não é? Raramente falo de outras coisas, falo só mais aqui, e portanto, não, de alguma maneira a lógica é um bocadinho, as pessoas quando veem o meu conteúdo percebem, ok, é o personagem que fala sobre aquele tema, não é? Pronto, procurando aqui muitas das vezes não arriscar temas que estejam completamente longe das minhas frentes, não é? Não sou uma fonte noticiosa de outras matérias, estou aqui mais... embora possa haver vontade, mas não há interesse de o fazer. Depois, outra componente também, Sérgio, é que o LinkedIn atualmente não é muito simpático portanto, em termos de algoritmo, para utilizadores que partilham mais do que 3 posts por dia. É claro que aqui também vai depender da rede que cada um de nós temos, não é? Mas muitas das vezes menos é mais. E, portanto, hoje uma publicação por dia pode muitas das vezes ser mais do que suficiente para as nossas frentes. Aliás, de alguns dos estudos próprios que fiz, quanto mais publicações vais fazendo, menos alcance vais tendo das várias publicações que fazes de seguida. Portanto,
E eu costumo dizer também, entre duas publicações, deve haver sempre aqui um espaço de 2 a 2 horas e meia entre elas, senão matas uma publicação ao publicares logo de seguida outra de um tema completamente diferente. Não é? Relativamente aos horários, que é sempre um problema, tem havido bons resultados às vezes em horários muito dispares. No entanto, o LinkedIn e o novo algoritmo, que por acaso o Sérgio poderia ter também tocado isso nas novidades. Em maio deste ano, 22 de maio, o LinkedIn anunciou uma mudança do seu algoritmo. O algoritmo aqui destes conteúdos, não é? A forma como ele classifica os conteúdos do LinkedIn. Passando a partir de maio a privilegiar o tempo que as pessoas despendem a ler o teu conteúdo. Ou seja, exemplo, se eu hoje olho para o conteúdo do Sérgio e faço um scroll rápido, ok? Portanto, aliás, até te vou dizer, fiz um gosto e fiz um scroll rápido. Portanto, eu não despendi mais de 3 segundos ou 2 segundos a ver o teu post. O LinkedIn faz do meu like que eu fiz ao teu post um click bounce, ou seja, entre ter feito ou não ter é a mesma coisa. Ok? Eu já tive situações, só para vocês perceberem, de publicações que tiveram 50 gostos e 100 visualizações. Conclusão, aqueles 50 gostos não valeram de nada, porque as pessoas despenderam muito pouco tempo a ler, porque eu se calhar também não coloquei conteúdo que merecesse que a pessoa estivesse ali atenta a ler o meu conteúdo. Portanto, o algoritmo tem privilegiado mais o tempo de permanência do post na vossa timeline, não é? Portanto, quando eu estou a fazer scroll e paro para ver a publicação em causa. E aqui, o que é que acontece também? Há a chamada, e o LinkedIn tem-se referido à chamada Golden Hour. A hora dourada, que é a hora que exatamente após a publicação do post. Se o João Valente consegue ser valente ao ponto de, durante a primeira hora de publicações, após a publicação do post, durante aquela primeira hora após a publicação, ele conseguir gerar, normalmente falam-se aqui em cerca de 30 interações. O que é uma interação? Quando a Muriel faz um gosto, quando o Carlos Almeida faz um comentário, quando a Mafalda clica no botão para ver mais, quando a Sónia clica no botão para salvar para ler mais tarde, ou quando a Marta Castro ou a Susana partilham conteúdo para outros, ou o Marco Garcês envia como uma mensagem para o grupo do BNI. Não é? Pronto. De modo que todas essas ações são ações sobre o post. Portanto, se conseguires garantir aqui, Sérgio, que há no mínimo 30, tu garantes também uma probabilidade do algoritmo continuar a favorecer e a entregar o teu conteúdo para mais pessoas. Podes também, durante este período, ires criando aqui alguns energizers, como a Muriel hoje comentou o meu post. Então o que é que eu vou fazer? Vou abrir o post o meu post, no comentário que a Muriel fez, e vou agora agradecer essa situação. Estou expectante. Ok? Portanto, coloquei agora um novo comentário para que a Sérgio, para voltar a repropor e lançar novamente o post para o topo. Relativamente a publicações, quem está aqui na sala virtual vai perceber, não fazem partilhas de nenhum conteúdo. O LinkedIn dá-vos 0 alcance. Exemplo, hoje vi o post do Sérgio no LinkedIn e achei que ia ser super útil eu chegar ali e clicar no botão para partilhar com a minha rede. Não sei porquê, Sérgio, confesso, mas o LinkedIn dá 0 retorno disto. Ou seja, obriga hoje, por exemplo, a Muriel, em lugar de partilhar a tua publicação, a fazer um post nativo. O que é um post nativo? Pronto, vais buscar os conteúdos do Sérgio e vais propor como se fizesses um conteúdo tu também de raiz, não é? Portanto, ou seja, e claro, se quiseres, Pedro, mas eu roubei este texto. Pronto, vais fazer a referência ao Sérgio no post, mencionas, olha, pesquei este texto no feed do Sérgio. Pronto, e fazes essa mesma opção. Atualmente, as publicações que estão com melhores desempenhos são as sondagens, porque implicam que a malta vá lá fazer, digamos, a participar nas sondagens. Portanto, apela à participação logo. São os posts de texto apenas, sem links externos, sem nada. Aliás, o link externo continua a penalizar o post. Não é? Vão sendo também os documentos, que é também um formato muito interessante, de eu poder ter um PDF que o João quase que o vai ler como se de um livro se tratasse, não é? Ou de uma revista. Não é?
E, pronto, embora numa classificação diferente, os vídeos nativos. Os vídeos nativos são classificados por visualizações de 3 segundos, enquanto os posts normais são uma visualização é quando a malta passa no feed, não é? Bem, temos aqui um monte de conteúdo, muitas dicas, Pedro, obrigado sobre este tema. Acho que vamos deixar, se calhar para quem quiser conhecer mais em detalhe, inscrever-se num dos teus cursos, numa das tuas, continuar a ouvir e a seguir, porque eu apontei aqui imensa coisa, mas algumas delas já conhecia, né, que são coisas mais simples, mas outras foram realmente uma surpresa. Vou entrar aqui numa área que tem a ver com o outbound sales ou procurar clientes dentro da rede LinkedIn, que é algo que está a ser muito frequente, está a ser muito trabalhado ultimamente por empresas nacionais e internacionais e queria saber a tua opinião, se o LinkedIn continua a ser uma boa rede para trabalhar o outbound, a procura de clientes, a procura de parceiros e se sim, com que meios, com que estratégias, assim de uma forma simples. Ok. Ora bom, então relativamente a isso, como era mais ou menos imaginável, também, Sérgio, esta pandemia trouxe aqui a todas as equipas, todos os membros das equipas comerciais para um universo mais virtualizado, não é? Ou seja, tivemos que ir para outros paraísos digitais à procura dos nossos clientes, já que não podemos ir bater-lhes à porta, termos aqui que fazer um trabalho mais virtualizado. Não é? Deste contexto, o LinkedIn surge como um espaço, um lounge onde nós encontramos pessoas das mais variadas áreas. É óbvio que aqui, como também é importante entender, eu diria, pronto, a maioria de nós também tem sentido uma franca evolução também neste processo quer de contacto com outros, quer também quando recebemos de outros utilizadores. E, portanto, é também relevante perceber que algumas das pessoas vieram encarar estes ambientes digitais procurando impor e aplicar técnicas um bocadinho de cold call e de chamada fria que se faziam, se calhar, em tempos anteriores. Hoje, o consumidor está um bocadinho diferente e, portanto, hoje se recebe digamos, um contacto aqui no LinkedIn ou numa outra qualquer plataforma digital, é normalmente um utilizador mais desconfiado, mais relutante em abrir-se logo imediatamente. Sim, pois claro, Muriel, por favor, terei todo o gosto em ouvi-la. Pronto, quer dizer, hoje, Muriel, estás tu e mais 50 pessoas a quererem atacar naquele perfil, não é? E repara que aqui, Sérgio, quanto mais alto é a função hierárquica do indivíduo, mais ele se torna às vezes um tanto ou quanto ou intolerante a estas coisas ou até dizer ao Pedro, LinkedIn is the new spam, não é? Portanto, de repente o LinkedIn passou a ser o novo centro de distribuição de spam, aquilo que se distribuía na Segunda Guerra Mundial, não é? E portanto a malta vê-se aqui um bocadinho a modos que total e completamente alucinado a receber imensas solicitações. Portanto, aqui Sérgio obriga de alguma forma, primeiro, e até estruturando aqui logo imediatamente, Sérgio, num processo aqui multi-etápico. Consciencializar as nossas equipas de vendas, meus amigos, estamos num novo normal, um novo normal digital, um novo normal onde vocês tenham que aprimorar as vossas competências de prospecção, as vossas competências de relação com os nossos clientes, ok? Desse pressuposto passa por depois desta sensibilização, de compreendermos as características de funcionamento de alguns destes canais, nomeadamente o LinkedIn. 3, preparar para estes colaboradores programas de educação e de formação digital que os ajudem, numa primeira instância, a terem um cartão de visita, um perfil do LinkedIn, alinhado com os objetivos e propósitos da empresa. Depois, consciencializando também para a necessidade de desenvolvermos e ampliarmos as nossas redes, com clientes anteriores, com clientes atuais, que hoje vão dar aqui alguma consistência e solidez também às operações seguintes. Ou seja, não podes ter um colaborador com meia dúzia de contactos e às vezes aqui, ou seja, eu hoje vou tentar contactar o João Valente aqui no LinkedIn e de repente tenho 2 contactos em comum com o João.
Isto provavelmente para o João vai sentir ali, o Pedro Caramês vem de um outro mundo, de um outro planeta, de um outro ecossistema. Portanto, é importante consciencializarmos a malta que estamos muito perto, mas podemos estar muito longe do nosso cliente potencial, não é? Depois, neste contexto aqui, vem uma aturada fase das 1001 formas de fazermos prospecção na rede. Ou seja, fazem-se milhões de pesquisas aqui no LinkedIn. E aqui só se pesquisam, eu diria, 4 coisas. Pessoas, é a primeira grande fator de pesquisa, vagas de emprego, empresas e, neste caso aqui, temos também uma outra área que já muito pouco pequenina ainda, de conteúdos, pesquisas de conteúdos. Portanto, pessoas, vagas, empresas e conteúdos. E, portanto, hoje temos que perceber, temos que lhes dar a eles também regras de convivência digital. Sim, temos que preparar um plano de etiqueta para que estas pessoas percebam também como é que funcionam estes ambientes, que não funcionam de forma diferente. Quer dizer, eu não chego hoje, não vejo a Ana a passar na rua, olá Ana, viva, quero falar consigo. Olha, já agora adoraria marcarmos aqui um jantar imediatamente. Olha, queria já parar aqui, vamos aqui já a um café para lhe mostrar aqui a apresentação da minha empresa. Calma, não é? E isto é muito frequente exatamente pelo facto de eu abrir o perfil da Ana, ou do João, ou da Muriel aqui no LinkedIn e, só estou a um clique de distância dela e às vezes é um clique que se pode manifestar bastante longínquo de. Ou seja, nesse sentido, como te estava a falar, há todo este processo de fases para que o colaborador se construa aqui um posicionamento. Depois esta questão que falávamos há pouco dos conteúdos é importante também, porque é algo que tu hoje, repara, eu hoje posso falar com a Mafalda, porque aqui está no LinkedIn, de várias formas. Ou seja, eu hoje, se calhar, vou ver o conteúdo que ela publicou e começo a interagir com esse mesmo conteúdo. Se calhar depois efetivo-lhe um pedido, visito o perfil dela. Ela veio de volta, visitou-me e fez-me um convite para o LinkedIn. Calma, o Pedro Caramês ainda não lhe vai vender rigorosamente nada. Vou continuar a publicar o meu conteúdo e vou procurar estar atento aos conteúdos que ela faz. Aqui, se calhar, vou iniciar algumas primeiras incursões, tentando aqui não ser demasiado, não ir demasiado cedo ao pote. Não é? Portanto, eu diria aqui que, Sérgio, é um jogo de paciência e eu trabalho um bocadinho mais demorado, e hoje, se quiseres aqui às vezes resultados muito imediatos, consegues, há casos desses, não é? Situações, agora, também, muitas das vezes deriva, eu fechei negócios consigo porque eu já vos conhecia, portanto, não foi tão este papo, aliás, eu abri portas exatamente porque já tinha essa afinidade a vocês, não é? Portanto, tens aqui um conjunto de, agora, que sim, que é hoje uma plataforma por excelência para essas matérias, eu não tenho dúvidas. Agora, tens que entender como é que, e tens que ajudar a pessoa a criar esses, contextos de conversação com esta malta, não é? O pessoal às vezes repara, ou seja, penso que tens essa sensibilidade de perceber que se um colaborador teu faz aqui um contacto no LinkedIn e logo assim, a pé juntos, lança assim logo, é provável que do outro lado haja um silêncio e hoje o silêncio é o não, não é? É o não. Assim, se recebermos um não era ótimo, a pessoa deu-nos, mas a maioria do pessoal, ou outros silenciam, ou outros até removem, não é? Pronto. E lá se foi a nossa conexão com o artista, não é? Sim, é como tu dizes, estamos tão perto e parece tão fácil, não é? E esquecemos dos pequenos pormenores da relação e de criar ali alguma conexão com a eventual reunião, com a eventual conversa. Primeiro tu crias essa relação e, como eu te disse, não é fácil hoje, não estou a dizer que seja, não é? Agora, é um esforço hoje, dedicas muito tempo. Olha, no outro dia perguntava, esta semana, quantas mensagens é que trocou com membros da sua rede? Nenhuma. Caramba, então, quer dizer, por mais difícil que isso possa parecer, não é? Ok, hoje vejo um conteúdo interessante para a Ana Lima, se calhar vou ali, clico, Ana, está aqui um conteúdo que se calhar pode ser do teu interesse. Pronto, quer dizer, não lhe estou a vender nada, diretamente, não é? Obviamente que se calhar o tema poderá, não é? Quer dizer, tens que entregar primeiro para receber depois, não é? Isso já sabes um bocadinho. É o dia a dia, não é? Que esse é um bocadinho. Eu hoje este vai ser o segundo, logo de seguida faço um terceiro evento, são 3 eventos, não é? Quer dizer, hoje entregas muito às pessoas para que elas também sintam um bocadinho o que é que tu és capaz de lhes dar, não é? Quer dizer, se hoje se lhe dás assim, não vou gastar muito tempo, tenho aqui um script que é um template que eu só faço com o template, não é?
E às vezes tens que dizer ao colaborador, ó jovem, tira o meu nome do template, tá? E aquilo que dizíamos, doutor fulano, tira também, tá? Não está no template. Pronto. Jesus. A pensar um bocadinho. Pedro, diz-me, a maior parte das pessoas que aqui estão querem aprofundar algum tema. Do que tu tens feito, e tu dás muito conteúdo, estes lives, estes vídeos, quem já segue ou quem quiser seguir o Pedro vai encontrar realmente muito conteúdo, mas como em tudo é preciso aprofundar os temas, né? Se nós queremos ser bons se queremos ter realmente um perfil campeão, temos que ir fundo no tema. Como é que tu nos podes ajudar? Isto é, quais são os passos seguintes? Tens mais algum curso? Tens alguma... Olha, eu neste momento, como tu disseste, tenho aqui um flow de conteúdos relativamente sempre, portanto, hoje entre o meu canal do YouTube, onde vou tendo sempre uns videozitos sobre algumas coisas que até normalmente venham das próprias pessoas, ou seja, dúvidas que as pessoas têm, acabo por gravar e, portanto, por produzir, são bons ajudantes também nessa produção de conteúdos. Hoje tenho o Fala LinkedIn, que é o meu podcast também, onde também vou procurando mantê-lo ativo. Ainda temos aqui em Portugal uma experiência curta relativamente a essa matéria, as pessoas ainda não são muito podcasters, mas é uma forma de conteúdo. Ana Lima, tu já ouves podcasts ou não? Sim ou sim? Podcast. Sim, ela diz que sim. Faz, ou sim, Ok. Faz um thumbs up. E tenho ideia que o podcast vai um bocadinho de encontro às pessoas que têm receio do vídeo, não é? Que são mais tímidas e que conseguem emitir uma opinião sem serem vistas, não é? Sim, podes ter, exatamente, tens esse recurso ótimo também para isso. Portanto, estava eu a dizer, Sérgio, entre os podcasts, entre os vídeos em direto que faço, entre estes conteúdos também que tenho, aliás, a minha página, como estava a dizer, é um feed que normalmente tem sempre muito conteúdo, uns mais, como eu costumo dizer, mais frescos do que outros, mas que acabam sempre por levar um bocadinho estas componentes. Hoje trabalho muito, tenho aqui um foco muito grande nas empresas, onde estou exatamente naquilo que tu falaste agora, não trabalho muito às vezes com as equipas comerciais, neste trabalho nesta jornada digamos assim, de imersão digital para eles, não é? Lá está, passando de uma coisa que era casuística e que era uma coisa muito, muito pouco frequente para uma coisa mais... Pronto, que está de alguma forma no modus operandi do colaborador, não é? Muitos conscientes que, ok, there is no return, isto vai ser prática que tenho que ter, isto são competências que eu tenho que desenvolver, não é? Levando hoje a que, de facto, Sérgio, estas competências sejam hoje também importantes esta destreza digital cada vez mais relevante para o quadro dos nossos colaboradores, não é? A forma como ele hoje mexe no telemóvel, a forma como eles hoje extraem informação dos diferentes meios da web e, pronto, como aqui também no caso do LinkedIn, também vai retirando todo o potencial que ela tem. Olha, respondendo aqui, Sérgio, à Marta, sim, a utilização das hashtags é hoje um capítulo importante na publicação, porque te permite também levar esse conteúdo a seguidores que acompanhem essas mesmas hashtags. Digamos, também foi uma novidade do ano passado e que tem ganho aqui alguns adeptos e alguma força também ainda maior de poderes levar o conteúdo, não só levares o teu conteúdo, mas também conseguires através da pesquisa destas hashtags veres conteúdo que está muito longe da tua rede, não é? De temas que obviamente podem interessar, não é? Sejam, ok, quem é que está a falar da minha agência, por exemplo, no mundo do LinkedIn, não é? Bem. Pedro, obrigado. Eu vou fechar as questões neste momento. Já nos deste imenso conteúdo, imensos dados estatísticos. Estamos a um minuto de terminar. Agradecer e pedir a todos que aqui estão presentes que sigam, obviamente, o Pedro no LinkedIn e que aproveitem e se desafiem a seguir também no YouTube e nos podcasts. Acredito que esteja no Spotify e trazem mais algum? SoundCloud, talvez? Ora bem, eu uso uma plataforma do podcasting que é o Anchor, que me permite distribuir para todos os canais. Vocês encontram everywhere. Desafio-vos a ouvir e continuar a ouvir o Pedro. Com a minha voz sexy radiofónica. E a pensar no sorriso, não está sempre esse sorriso, sempre aberto. Pedro, obrigado, respeitando o teu tempo e respeitando aqui os nossos 45 minutos. Obrigado por teres aceito este desafio, de vez partilhar aqui estas ideias, este conteúdo brilhante.
parabéns pela tua carreira, pela tua imaginação, sempre a falar de LinkedIn, é incrível, é muito, muito bom e até breve, está bem? Fica bem. Fiquem bem, tudo bom. Se quiserem, para quem estiver aqui interessado, daqui a 15 minutos começo um live em direto no YouTube e no Facebook e também no LinkedIn. O tema de hoje é Business to Business. Portanto, vamos para um Back to Basics. Back to Basics é o nome do B2B. O Back to Basics, onde vamos ter um convidado que é o diretor da REN Telecom e que vai falar exatamente, para quem não percebe nada de Business to Business, ele vai, vamos colocar aqui, vou-lhe lançar aqui perguntas exatamente do mais terra a terra. Fico por aí. É mais um momento mais sério, mas outro momento interessante também. Sugiro a todos então que façam já uma pausa para uma água e comecem já a Exatamente, é isso mesmo. Grande, gente boa. Um abraço, fiquem bem, João. Obrigado, Ana. Thanks. Uriel, tudo bom? Marta, Marco.